Mudo viu também com seus olhos mulheres velhas abrindo peixes com suas próprias mãos, separando carne das vísceras, e outras tantas mulheres dessalgando e esticando peixe em barbantes velhos. Crianças vendadas se ajoelhavam para limpar o sangue no chão. Tudo era silencioso e até o grunhido do porco era abafado com trapos velhos. Mas por que tudo aquilo acontecia no fundo de uma masmorra? O rei do Palácio Vermelho sabia daquilo tudo? Quem estava na direção daquilo tudo? Outono do Velho, de André Mustafá. Narração André Mustafá, parte 5. O rei do Castelo Vermelho já se recuperava da perda do cavalo branco, não tinha mais febre, dores no corpo e vômitos. Os dias e os anos se passaram e o rei administrava o que via e percebia por cima, olhando pela janela do quarto do palácio o que acontecia lá embaixo. Do alto tudo era minúsculo e não se podia ver os detalhes. O rei sentava em seu trono, se reunia e ouvia os súditos mais próximos. Tomava decisões baseadas nas sugestões das esposas e de seus ministros. Quase nunca o rei do Castelo Vermelho andava lado a lado nas ruas junto aos mais simples e humildes. Ele nunca conversava com seu povo e não sabia das suas necessidades, seus sonhos, desejos, anseios. Não sabia da potência criativa dos jovens. Não se interessava pela opinião dos adultos e nem tampouco fazia sentido parar e conversar com os idosos ou ter conselhos dos anciãos. Não sabia o preço do pão, de onde vinha o leite e nem se importava como se chegava a comida em sua mesa. Não sabia distinguir preço de valor. O jovem rei não via problemas, pois seus ministros administravam toda a riqueza que acumulava, não deixando faltar nada na mesa do rei. O rei tinha de tudo, comia e bebia do melhor, tinha as mais belas roupas e seus cabelos eram ricamente penteados, trançados e enfeitados com as mais exuberantes joias. Gostava de brincos, colares, anéis e pulseiras feitas exclusivamente para ele. Suas roupas eram feitas de tecidos importados das terras orientais e seus perfumes atraíam para ele os olhares das jovens mulheres do palácio. Contudo, o rei do Castelo Vermelho não enxergava as injustiças e perversidades que os guardas e parte de seus ministros realizavam nas masmorras e nas sombras das noites pelas ruas da cidade. Parte da riqueza há anos estava sendo desviada para um comércio duvidoso, no fundo do fundo do fundo das masmorras. E ele, o rei não sabia. Ele era um jovem cego que caminhava com a muleta das esposas. Peixes eram salgados, carnes de porcos defumadas, crianças ajoelhadas trabalhando dia e noite, mulheres obrigadas a permanecer sentadas horas a fio para estripar peixes, e assim as masmorras faziam muito dinheiro com o trabalho da comunidade carcerária presa sem o devido julgamento. Eram jogadas lá para não abalar a ordem da cidade com opiniões contrárias ou para não criar motins ou confusões com o nome do rei. O Império Vermelho era temido pelos outros reinos por conta de uma armada invencível. Por mais fama que o Império Vermelho tivesse pelos 4 cantos do mundo e que suas rainhas, ministros e guarda real lhe cobrissem de vaidades, o rei tinha aprendido outros valores em sua infância com o seu pai, o rei Albino.
Entre muitas coisas que estudara junto ao seu pai, no templo dos ancestrais, imerso a diversos tipos de escritura, tinha desenvolvido uma intuição aguçada que ampliava a visão e que teimava, nos dias atuais, em tentar se comunicar com ele, pelos sonhos, para avisá-lo dos perigos da má administração do seu reino e da corja de inimigos que o cercava. Sempre às noites das primeiras quartas-feiras de cada mês, depois do Amalá, o rei sonhava com um grande pássaro da noite tentando conversar com ele e lhe mostrar um pequeno saquinho branco que a ave deixava aos pés de sua cama. O que era aquilo? Mas o rei do Castelo Vermelho não conseguia mais se conectar com este universo mágico, intuitivo, sensorial e astral. Estava se esquecendo de suas origens e os mistérios que aprendera na infância junto a seu pai, o rei Albino, e seus irmãos. Tentava conversar com suas esposas sobre o que sonhava, mas elas sempre diziam que seus sonhos eram por conta da fermentação de alguns alimentos, o sol escaldante, mal olhado de súditos ou a inveja de alguns ministros. As jovens esposas sempre tinham uma resposta rápida e rasteira para o rei, e assim distraíam com outras coisas que seduziam passageiramente, como era o caso do sexo. Mas seus sonhos começavam a ficar mais constantes. A visita do pássaro à noite, ao pé de sua cama, começava a lhe incomodar e as noites ficaram mais longas. O rei não conseguia decifrar o que o pássaro branco queria lhe dizer, pois o seu medo era maior. O medo resolveu então decidir, e assim o rei dormia agora em um quarto coletivo, onde suas esposas e ministros foram obrigados a dividir o mesmo leito do sono. Tiveram que adaptar suas intimidades para juntos dormirem e poderem, nas intermináveis noites de agonia e desespero do rei, ajudá-lo quando recebesse a visita do frio pássaro da noite que tanto falava. Mas o pássaro só aparecia para o rei. Ninguém mais conseguia ver aquela ave branca com asas longas e olhos de gente. Uns achavam que o rei estava enlouquecendo, falando sozinho para a parede. Outros ministros mencionavam pelos corredores que tinham recebido no peito um feitiço. A maioria dos súditos achava que ele estava sendo envenenado pelos ministros para morrer paulatinamente. Essa era a mais boa nova do reino e circulava livre pelo vento por toda a cidade. O rei tinha virado um menino e não conseguia dormir sozinho. Assim a juventude se reunia longe do palácio, próximo das florestas dos ancestrais, ao lado da grande pedra onde vivia um velho professor, para fofocar. Depois dos estudos, os jovens se reuniam lá e ficavam horas e horas bebendo e conversando sobre o rei medroso. Depois de muita bebedeira, no cair da noite, a juventude ficava encenando pequenos teatrinhos e gargalhando ao fundo da grande pedra até as tochas se apagarem e a noite escurecer por completo seus pensamentos. Marido, por que você tem tanto medo de dormir sozinho? Mulher, tenho medo da noite, mulher. Eu quero dormir sozinho. Marido, vai dormir, meu caro, vai dormir. Marido, à noite não tem nada disso, marido. Ui, ai. O que é aquilo na parede, mulher? O que é aquilo na parede? Aquilo na parede é sua sombra, desgraçado. Me deixa dormir. Não deixo. E aquilo mexendo na janela. E o vento. Tenho medo da noite, mulher. O rei está enlouquecendo, gente. O rei enlouquece. E o que mais enlouquece o rei são aquelas esposas brigando o dia todo na orelha dele.
Calem! Calem a boca! Vocês deveriam lavar a boca antes de falar de seu rei. O velho professor dizia rispidamente, pegando uma vara de marmelo na mão, pronta para arremessá-la por entre as pernas daqueles estudantes. Estudantes insolentes. Vocês são estudantes de matemática dos mistérios dos caminhos, senhores. Não deveriam ter uma opinião tão fechada sobre os acontecimentos de nosso rei. Estudantes nesta disciplina, no mundo, são raros e muito respeitados. E os senhores deveriam ter o mínimo de educação e bom senso sobre a vida íntima do nosso rei. Hoje ele tem dificuldade com as coisas que achamos ser simples e triviais, como o dormir. Mas amanhã ou depois podem ser um de nós que tenhamos essa simples dificuldade. Sejamos, no mínimo, respeitosos com a dor do outro, independentemente de ser rei ou simplesmente estudante da matemática dos mistérios dos caminhos. Entenderam, senhores? Os senhores entenderam? Um dos estudantes, embriagado, disse: Entendemos, professor. Olucó. Mas quem se caga todo pra dormir não somos nós. É o nosso rei, um marica mimado. Um marica. Um cagão. Vocês são todos aburos, ignorantes. O professor dizia aquelas últimas palavras e sumia na mata. Aquelas conversas da madrugada entre os estudantes tomavam corpo e ecoava dias e dias por todo o povo da cidade e região. Todos riam e se divertiam com a novela da vez. Mas nas intermináveis noites das masmorras, em pequenas janelas no teto das celas, longe dos braços, ouvia-se as gargalhadas do povo lá fora. A velha já deitada de costas para a parede úmida dizia ao velho mudo, curioso com o que lá fora acontecia: E estão ralhando do rei do Palácio Vermelho, que não consegue mais dormir. Esta balbúrdia já fazem meses, velha. Não é de agora que o meu filho, rei dessas masmorras, não dorme, pois não? O mudo falava aquelas palavras olhando para a janela no teto, e a velha virava-se, sentando na cama para olhar no fundo dos olhos do velho mudo. A velha suspirava e dizia: Não queira se confundir mais, grande rei Albino. O seu filho, rei do Palácio Vermelho, a qual devia administrar melhor essas masmorras e todo o reino, está perdendo agora as rédeas. Esqueceu-se de seus ensinamentos da infância e se distanciou dos ancestrais de sua família. Não consigo compreender o que se passa lá fora, velha. Não é isto tudo que ele desejou ter? Não foi isto tudo que ele, o meu filho, rei do Castelo Vermelho, construiu? Não foi isto tudo que sua cabeça materializou? Que o caminho dele proporcionou? Não é tão simples assim, velho. Ele sonha com a noite, com as coisas da noite que vêm em forma de pássaros, e isso lhe traz muito medo. Então ele não está cuidando e presenteando o seu caminho? Isso é realmente preocupante, velha, e muito perigoso. Se descuidou, ele se descuidou. Agora os pássaros pousam em seus sonhos. Ele não devia ter deixado de presentear o caminho. Mas esqueceu, velho, esqueceu. A velha dizia, voltava-se a se deitar. Os pássaros são meus ancestrais, velha. Eles vivem na noite, não porque queriam, mas porque a luz do sol,
A luz do sol queimava e ainda hoje queima a pele de quem é albino como eu. Por isso convivo bem com a noite, a solidão, o frio e o silêncio. Ô B, o sol agora está indo embora, velho. O B vai embora, o sol vai embora. As noites vão ficar mais longas. Ele, seu filho, o rei do Palácio Vermelho, se descuidou do caminho e a escuridão das masmorras vai invadir o castelo e toda a terra do sol, vagarosamente até não ter mais luz. O inimigo na escuridão passeará sorridente e roubará tudo. A noite velha é a minha herança ancestral e meus filhos herdam isto também. As heranças ancestrais são passadas de pai para filho. Ah, velho, mas nem todos os ancestrais podem ser hoje celebrados. O mundo mudou, velho, e as mudanças fazem os ancestrais mais sutis irem embora desta nossa plataforma em reconstrução. E os que ficam, velha, os que ficam são os ancestrais mais presos como nós nesta masmorra. O que quer dizer com tudo isto, velha? Diga-me, o que eu não consigo ver? Hoje o seu filho sonha com pássaros da noite. O branco e alvo pássaro da noite. Ele, seu filho, o rei do Palácio Vermelho, teme seus próprios sonhos, mas somente nos sonhos que seus ancestrais mais antigos e quase esquecidos ainda conseguem comunicar, tentando impedir uma desgraça maior que está por vir. Tentar evitar um perigo maior? Como assim, velha? Sim, mas agora está ruindo. Tudo está ruindo. O império de areia está se desfazendo com o vento da noite. O rei dessas masmorras acreditou em muita gente. Gostava da venda nos olhos que as esposas colocaram. Deixou muita gente administrar o que ele deveria fazer com as próprias mãos. Não são todas as pessoas que sabem conviver o dia a dia com o poder que o dinheiro realiza. Não sabem administrar os lucros. Se perdem e vivem só para fora, para a vida exterior, superficial. O rei de tudo isto aqui deveria saber que o caminho dele, o caminho específico dele é mais do que apenas riqueza material. Entende, velho? Entendo. Prosperidade é diferente de riqueza. Mudo. A velha fechava os olhos e o silêncio de alguns segundos dizia: a luz do sol deseja acordar o dia. Está na hora da sopa. Mas saiba, não vai demorar muito para toda essa sujeira que está embaixo do tapete levantar e a poeira toda começar a turvar o céu. Não podemos colocar pedras em cima dos problemas. Os problemas nunca dormem e crescem com o tempo. O tempo. É sempre assim. Pratos quebrados não se guardam em casa, velha. Agora eu vou dar a sopa e verificar quem morreu nas celas hoje. A velha levantava novamente da cama, mancava até ao balde de sopa e retirava o farrapo velho de cima e dizia: agora a sopa rala vem com alguns feijões pretos quebrados, carunchos e alguns pedaços dos restos de carne de porco. Você sabe de onde vem. Eu sei de onde vem esta carne, velha. Eu sei. Se sabe, grande rei albino. Se sabe, mudo. Guarde para si. Aqui vemos tudo, sabemos de tudo e guardamos no fundo de nossas celas. Entende, mudo? Entendo.
É o silêncio que nos faz estar ainda vivos. Auô, 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 velha. Auô, velho. Vida longa ao silêncio inteligente, então. Mudo pegava a colher amassada e o balde de madeira com a sopa preta e ia caminhando descalço por todas as celas das masmorras, entre os corredores de terra batida, dando de boca em boca as colheradas. Olhava dentro dos olhos de cada preso e ia percebendo quem morreria naquele dia ou ainda restava alguns fios de vida. Quando percebia que os presos ainda dormiam, Mudo batia com a colher nas barras de ferro das celas, como se fosse um som de um leve sino. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. O eco de sua voz ia acordando toda a comunidade carcerária de forma tranquila, mas com muita consciência dos passos da morte ali dentro. No fundo da cela 12.324, um dos presos não acordou. Era o professor. Mudo então repetiu sua ladainha. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. O professor não respondia e também não se mexia em seu resto de cama molhado pelo orvalho da noite. Mudo então pousou no chão o balde de sopa, pegou as chaves e com dificuldade abriu a cela. Os outros presos permaneceram em silêncio, enquanto Mudo entrou na cela, até o lado do corpo do professor. Todos abaixavam as cabeças em respeito profundo. Acabou. O professor não existe mais com essa casca. Acabou. Mudo, com suas mãos trêmulas, fechava os olhos do cadáver e indicava 2 presos mais sadios para levar o corpo até a velha, e assim, friamente, continuava a peregrinação entre os intermináveis corredores das masmorras, dando as colheradas de boca em boca. Bom dia, senhores. Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Bom dia, senhores. Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Bom dia, senhores. Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Mudo então decidiu descer ainda mais as masmorras e ver novamente o que acontecia com aquele negócio duvidoso com porcos defumados e peixes salgados. Mudo então decidiu descer ainda mais as masmorras e ver novamente o que acontecia com aquele negócio duvidoso, com porcos defumados e peixes salgados pendurados em linhas sujas. Um dos guardas viu Mudo espreitando cabisbaixo o que ali se passava e então resolveu chamá-lo. Mudo! Mudo! Você por aqui? Silêncio e todos pararam por um segundo de trabalhar. Vem até aqui, Mudo! Silêncio. Mudo se aproximava com dificuldade até o guarda que sentava em uma cadeira alta. Todos ali sabiam da fama do violento guarda. Ele sabia como fazer um búfalo trabalhar, pois era mestre em torturas. Coloque aqui um pouco de sopa nesta caneca. O guarda fitava os olhos do velho prisioneiro em silêncio. Agora sirva as mulheres e crianças, mas não tire a venda dos olhos das crianças. Elas são felizes assim. Mudo andava de mulher em mulher, dando colheradas de sopa na boca, olhava no fundo dos olhos delas e conseguia ouvir seus gritos surdos e aflitos dizendo: me tire daqui! Me tire daqui! Me tire daqui! Aquelas vozes enjauladas no peito arrepiavam o velho Mudo, que encarcerava todas aquelas imagens nos ossos de suas costas.
Mudo olhava até as crianças no chão ensanguentado do peixe e dava as colheradas nas pequenas bocas das crianças, respeitando à risca o que o guarda lhe disse, sem retirar as vendas. O guarda chamava Mudo novamente e lhe falava ao ouvido. Sabe, Mudo, nós gostamos de você. É de verdade. De hoje em diante você vai descer até aqui todos os dias, aqui embaixo, e vai alimentar também essas mulheres e crianças. Está vendo aqueles homens lá próximo ao rochedo de pedra? Eles matam porcos. Lá você não precisa ir, Mudo. Ninguém vai até lá. Nem eu mesmo gosto de me meter com aquela gente. São matadores de porcos. Eles comem e se satisfazem com a carne defumada dos porcos. Se você não fosse mudo, eu não lhe diria nada disso. Aqui não tenho ninguém para conversar. Fico o dia todo olhando para essas mulheres e crianças para ver se fazem o serviço direito, sem enrolação. Mas sabe o que estamos fazendo aqui, Mudo? Sabe? Alimentando toda a cidade lá em cima. A vida é um grande disfarce. O rei do Palácio Vermelho não sabe, mas come de nossa papa todos os dias. Os porcos são criações nossas. Os peixes vêm de uma entrega quase que diária do navio de uma rainha próximo ao mar que escraviza pescadores. E o feijão preto é fruto do trabalho árduo do ferreiro das terras do norte. Ele voltou a arar a terra e cultivá-la, depois que soube que a amada não lhe queria mais. Todos nós ficamos sabendo que o ferreiro amava uma escrava. Mas a escrava não quis nada com ele e se matou. O ferreiro deveria ser muito delicado com as mulheres. Mulheres gostam de jumentos na cama. É jumentos! É jumentos! É jumentos! Agora volte. Volte a alimentar os presos lá em cima e amanhã traga um pouco de aruá. O velho mudo teve que segurar todos os seus sentimentos de pai e rei que foi no passado. Tentava de todas as formas que o que restava de sua integridade não escorresse pelas suas longas unhas sujas. O mudo segurava embaixo de sua língua um rei albino que trocou toda a sua vida para doar-se e encontrar a própria história. Andava trôpego de volta às escadarias de retorno à sua cela, mas antes ia raspando com a colher a sobra da sopa preta do fundo do balde de madeira e ia oferecendo aos que ainda não tinham comido. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Essa frase não fazia mais sentido algum para Mudo, nem tampouco para o seu passado como rei albino. A vida deseja continuar. Mas para onde a vida deseja continuar? Como ela iria continuar? Nada daquilo fazia sentido para quem estava preso, mofando, no fundo de uma cela. Eram todos ali passarinhos tristes e engaiolados, cantando a fúnebre canção em tom de festa. Aliás, o rei albino sabia que pelo menos 50% da escrita de cada história dos detentos ali enjaulados era cada um deles que deveria escrever e não a grande montanha ordenar. A vida não desejava que ninguém estivesse perdendo seu precioso tempo preso. Com certeza que não. A vida desejava pular e se movimentar livre para todos os cantos do mundo. A grande montanha criou toda a vida contida no mundo, mas não podia ter o direito de direcionar 100% da vida de ninguém, da história pessoal de ninguém. Pelo menos 50% da vida, a grande montanha deixaria para que cada um de nós decidíssemos para onde queríamos ir, com quem casar, ter filhos, o que comer, onde trabalhar. Mas se a grande montanha fosse tão perversa assim, desejando direcionar cada passo e desejo da vida de todos nós 100%, então
não se poderia dar mais crédito à grande montanha, pois nascer como muitas crianças nascem e crescem dentro de uma masmorra só podia ser uma perversidade da criação da grande montanha. Ninguém nascia para viver preso toda a vida. Mesmo com tantas reflexões, Mudo chegava perto de sua cela repetindo a ladainha. Bom dia, senhores! Vamos nos alimentar, pois a vida deseja continuar. Quando entrava em sua cela, já via a velha preparando o corpo do professor para a passagem. Está na hora de prepararmos o corpo para o retorno da vida. Atuniuá. Atuniuá. Atuniuá, velha.